E aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso de banco de dados e hoje a gente vai dar uma olhadinha então sobre algumas pesquisas de filtragem, certo? Utilizando algumas cláusulas novas aqui que eu vou trazer para vocês, ok? Então, primeiramente, o que a gente vai fazer? Vamos criar o banco de dados, certo? Criamos aqui o banco de dados. Esse banco de dados aqui é o mesmo que a gente usou nas outras aulas e vai estar disponível para vocês. Então vamos lá. Primeiramente, qual vai ser a primeira cláusula que a gente vai dar uma olhadinha? A primeira cláusula vai ser o group by, certo? O group by ele é uma consulta que ele vai agrupar, certo? Então aqui, ó, vamos dar uma olhadinha, ó. A gente vai selecionar a quantidade de filhos e AVG aqui significa média, tá? Então a gente vai selecionar a quantidade de filhos e vamos fazer a média salarial, ok? E nós vamos, isso daqui, esse as, se chama alias, ok? Então aqui a gente está nomeando na hora da seleção, certo? Então o salário ele vai vir nomeado como salário médio, beleza? Ó, da tabela funcionários, agrupando por quantidade de filhos. Então aqui, ó, quando a gente der o select, ele vai mostrar pra gente aqui, ó, os grupos, né? Ó, pessoas que têm quantidade de filhos zero. Qual que é a média salarial deles? 4.880, certo? Pessoal que tem a quantidade de filhos em um. Qual que é a média salarial deles? 6.200. Pessoal que tem dois filhos, qual que é a média salarial deles? 4.000. E o pessoal que tem então três filhos, qual que é a média salarial deles? 2.000, ok? Então o Group By ele vai agrupar, certo? No caso aqui a gente vai escolher qual que vai ser o campo que vai ser agrupado. Neste caso aqui vai ser a quantidade de filhos, ok? Então depois de agrupar, ele vai mostrar aqui as informações agrupadas para a gente, certo? No caso aqui, ele vai estar agrupando pela quantidade de filhos. Beleza? Se eu tivesse mais funcionários com mais quantidade de filhos iguais e tal, ou diferentes, ele vai fazendo a média e vai botando ali, certo? Então aqui, o próximo, having, né? O having, ele é um pouquinho diferente, né? Por um exemplo aqui, ó, selecionar quantidade de filhos e também, né, o salário, beleza? Fazendo uma média, ok? A gente vai estar selecionando aqui da tabela funcionários, a gente também vai agrupar pela quantidade de filhos, né? Exatamente como está aqui em cima. Só que aqui a gente vai estar utilizando o having, né? O having aqui, ó, ele vai agrupar pela quantidade de filhos que tenha uma média, né? Os funcionários que tenha uma média salarial menor que 8.000, ok? Ou seja, ele vai selecionar, né? Essa consulta então ela vai agrupar os funcionários de novo pela quantidade de filhos, vai calcular a média do salário desses funcionários, certo? Mas ele só vai, opa, aqui eu escrevi errado, só um momentinho. Menor que 8.000. Beleza. Então aqui, ó, e ele só vai trazer, ele vai agrupar a quantidade de filhos, vai fazer a média e só vai trazer, certo, as pessoas que têm a quantidade de filhos e, né, que a média salarial dele, então, seja menor que 8.000. Beleza? Então aqui, ó. Se eu mudar esse número aqui, por exemplo, vou mostrar para vocês. Ó, se eu botar menor que 3.000, vocês vão ver que ele não vai trazer então o grupo
né, os outros grupos. Ele só vai trazer aqui então o grupo que tem a média salarial de 2.000, certo? E se a gente aumentar, então ele vai, opa, ó, aí ele vai trazer, certo? Os grupos que tenham a média salarial menor que 5.000, ok? O outro, então, a gente tem o order by, que é uma cláusula para ordenar a nossa seleção, certo? Daí a gente pode escolher qual que vai ser a ordem, como que vai funcionar e tudo mais. Por exemplo, aqui, ó, e ele vai sempre respeitar a ordem em primeiro grau da esquerda e depois vai continuar para a direita. Por exemplo, primeiro ele vai ordenar, certo? Os funcionários pelo salário em ordem descendente, né, decrescente no caso, que vai ser, por exemplo, aqui, ó, 6.200, 5.000, ou 4.800, 3.000, 2.200 e depois vai ser o nome, né, o nome de forma ascendente, né, ou seja, por exemplo, se tivesse duas pessoas com um salário, vamos botar aqui, ó, mais uma pessoa com um salário de 6.200 e o nome dela vai ser, em vez de ser Maria, pode ser, vamos chamar ela de Alia, só para mostrar para vocês aqui. Ó, opa, ó, por um exemplo, a Alia e a Maria, elas têm a mesma média salarial, tá vendo? Só que primeiro veio a Lia e depois veio a Maria, né? Por que que primeiro veio a Lia e depois veio a Maria? Porque a gente está ordenando o nome de forma ascendente aqui, certo? Ou seja, primeiro ele vai separar pelo salário, né? E vai colocar tudo aqui. E os que tiverem o salário igual, ele vai separando pelo nome, ok? E aqui então a gente tem também o like, né? O que que é o like? O like ele vai estar trazendo sempre alguma coisa que seja parecido, né? Então, ó, selecionar todos da tabela funcionários onde nome tenha algo parecido com, e aqui dentro, ó, a gente coloca o que que vai ser pesquisado. E agora eu vou explicar para vocês o que representa o símbolo de porcentagem. O símbolo de porcentagem, ele quer dizer que, ó, aqui, por exemplo, ele trouxe todas as pessoas que têm o Silva ali no nome, certo? Só que se eu tirar o Silva, se eu tirar antes o porcentagem aqui, vocês vão perceber que na hora de executar ele não vai trazer ninguém agora. Por quê? O porcentagem significa traga qualquer coisa que tiver antes, depois vem o Silva e traga qualquer coisa que tenha depois também. Quer ver, ó? Se a gente pegar um insert desse Silva e botar aqui, por exemplo, Silva Júnior em um aqui, eu vou adicionar ele. Ó, se eu dar um select agora, o Silva Júnior vai aparecer, tá vendo? Por quê? Né? Por causa que a gente colocou que pode vir qualquer coisa depois do Silva. Então, se a gente pegar e excluir aqui, ó, a gente vai ver que o Júnior não vai aparecer mais, certo? E eu posso fazer isso também só com um pedaço de uma palavra, de uma letra, ó. O S, eu vou procurar S e ele vai trazer tudo que tem antes e depois. Vamos ver o que, que ele vai trazer para mim. Olha só tudo que ele trouxe, ó. Porque aqui tem S, ó. Santos tem S, a Lia tem S, aqui no Santos também. Então tudo que tiver S, ele vai trazer. Tá vendo? Pode vir qualquer coisa antes e qualquer coisa depois. Beleza? Qualquer caractere. Então, essa é a consulta do like. Ele vai fazer uma filtragem ali por um nome que você colocar, uma letra, uma palavra que seja, e a consulta vai ser em cima daquela característica que você colocou ali, no caso daquele caractere, né? Seja uma letra ali e tudo mais, ou uma palavra. Certo, pessoal? Muito obrigado por assistir. Essa foi a aula de hoje e tchau, tchau.